Olá, investidores, muito boa tarde. Eu sou o Renato Vieira, então eu vou gravar para vocês aqui um vídeo que é sobre o coronavírus, tá? Mas não desliga não. Sei que todo mundo cansado aí de ver sobre o coronavírus, mas é muito importante esse assunto. O jornal The Washington Post publicou uma matéria que eu achei muito interessante sobre como que esse vírus se espalha nos seres humanos, né? Como que a curva de crescimento e proliferação desse vírus acontece, né? E aí também vem a parte que é o seguinte: como que a gente pode contribuir, né, para reduzir, né, essa disseminação desse vírus e poder é, dar um sossego, né, e literalmente um descanso para o nosso sistema de saúde que se acontecer dessa forma não vai suportar. Então esse site ele mostrou de uma forma bem simples e bem intuitiva como que essa curva exponencial de disseminação desse vírus ocorre e o que e algumas simulações que a gente pode também analisar e ficar como um certo uma análise, né, uma autoanálise do que a gente pode fazer para que isso não ocorra. Então, reparem bem, essa aqui é a curva de crescimento, né, do vírus nos Estados Unidos, né, até o exato momento de 13 de março, que foram os dados que tinham até esse momento. E o que aconteceu? Ele vem sempre em uma quantidade muito baixa, né, de infectados, e de repente esses infectados se multiplicam exponencialmente, então essa curva aumenta muito. E o que acontece, né, quando tem essa curva? O sistema de saúde passa a não suportar, né, é, não suportar esse atendimento às pessoas. Então acontece o que está acontecendo lá na Itália, né, onde o sistema está em colapso e os médicos estão decidindo quem morre e quem vive, porque não tem como atender todo mundo. Então essa curva aqui, ela até o dia 13 de março nos Estados Unidos, né, os números hoje estão bem maiores, mas é legal a lição que a gente tira sobre os cuidados que a gente deve tomar. Então na próxima imagem eu vou explicar isso melhor. Uma pessoa doente, ela infecta o vírus para outra pessoa que ela tem contato, né? Então a gente repara, olha essa simulação aqui, essa animação. Uma pessoa doente infecta uma pessoa que estava azulzinha, que era uma pessoa saudável, né? E aí uma doente não passa mais para o outro, porque já está doente, né? Agora nós temos uma segunda simulação aqui, que é da pessoa recuperada. Ela não pode mais transmitir, né, o vírus para outra pessoa. Então reparem para você ver, reparem só, uma pessoa doente vai transmitindo e as outras vão se curando. Depois que acontecer esse ciclo de cura, as pessoas podem entrar em contato uma com as outras que não é mais retransmitido o vírus. Agora reparem esse gráfico que acontece uma simulação com a população livre andando por aí, transmitindo o vírus entre elas. Reparem a curva de crescimento do vírus, como é grande, como é exponencial, é o que vem acontecendo. Então, várias pessoas vão se infectando umas às outras, porque elas estão todas circulando normalmente pela cidade, tendo contato social, tá? E reparem que o número de curados é muito pequeno, então há uma curva, né, exponencial de gente doente que necessita, né, que vai necessitar de atendimento médico, e o nosso sistema de saúde não vai estar preparado para isso, e vai acontecer e pode acontecer o que aconteceu na França, né, o que está acontecendo até hoje, onde o número de casos aumenta a cada dia, o número de mortes também. Então, para baixo aqui eu vou mostrar para vocês algumas simulações que eles fizeram que exemplifica a simples atitude, né, do que a gente pode fazer para reduzir essa contaminação. Na China, eles pegaram, né, a província de Hubei e fizeram o que? Uma quarentena forçada. Fecharam a cidade, isolaram essas pessoas. Mas isso não é uma situação muito eficaz, né? O que vem acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. Eles foram lá e fecharam as fronteiras, mas isso não é tão eficaz como o outro cenário que a gente vai ver. Então repare que as pessoas foram se infectando, né, dentro da província de Hubei, e o resto do mundo ainda não tinha o coronavírus. Porém, algumas falhas acontecem e que as pessoas vão realmente passar com o vírus para outras partes
do planeta aí para outras pessoas e vão começar a contaminar outras pessoas. É claro que ela reduz um pouco essa curva de disseminação do vírus e pode até dar um fôlego para o sistema, mas ainda não é adequado, porque não é uma solução que veio das pessoas, né, que cada um pode contribuir. Simplesmente foi uma quarentena forçada que os governantes fizeram, né, igual estão fazendo com o Rio de Janeiro, mas não conseguem suprimir a disseminação desse vírus. Agora a coisa começa a mudar. A gente tem aqui uma simulação, né, de 75% da população em distanciamento social, que é a medida mais adequada para conter uma disseminação de um vírus. Então, 75% das pessoas, né, que estão aqui de azul, elas estão saudáveis, né, são pessoas saudáveis que estavam em distanciamento social, porém, os outros 25% continuam circulando normalmente e acaba que vai infectando essas pessoas, né? Tem um contato ou outro, né? Um serviço de entrega, a pessoa vai no supermercado, então assim, não é totalmente eficaz, mas a gente tem uma redução aí da curva drasticamente. Então reparem que as pessoas doentes são praticamente iguais em número do que as pessoas infectadas e as pessoas que estão recuperando. Então nesse cenário a gente tem aqui uma disseminação muito pequena do vírus, né? E que poderá, né, ser possível para o sistema de saúde tratar as pessoas doentes. Agora, vamos pensar aqui, a gente tem aqui 75% da população em distanciamento social. Vamos pensar aqui em 80% da população em distanciamento social. O site também fez isso. Eu vou mostrar aqui na próxima imagem. Pois bem, nesse gráfico aqui simula, né, que 80% da população fica em isolamento social. Então, a disseminação do vírus é muito pequena, né? Então reparem aqui ao longo do tempo a curva de pessoas doentes, né? É uma rampa bem suave, né? Enquanto isso dá tempo das pessoas se recuperarem, né? Porque contaminar as pessoas vão se contaminar, né? Não tem jeito, isso aí é fato. Porém, se a gente conseguir reduzir o número de pessoas doentes, já vai ajudar muito aí pro país, tá? E quando a gente fala pro país, a gente está falando de tudo, tá falando de economia, tá falando de salvar vidas, né? Então, pessoal, espero que com esse gráfico aí, vocês pensem bem o que vocês estão fazendo, né? Deixa de ir em algum lugar que você tem vontade de ir agora, fique em casa, leve isso a sério, porque deve ser muito triste, né? Você vê o caso igual lá da Itália, igual os Estados Unidos também, que já está indo para um número muito elevado aí de casos, né? Vamos tentar aí fazer a nossa parte, ficar em casa, aproveitem o tempo, estudem, aprendam algo novo, fiquem com a família. Essa é a minha sugestão aí, para que a gente tenha um cenário desse que a gente está vendo agora. Então, pessoas se curando ao passo que pessoas vão se contaminando e o sistema não entra em colapso, as pessoas não vão morrer por falta de atendimento. Tá bom? Então essa matéria aí foi do The Washington Post. E para quem quiser me conhecer, acesse o Instagram aí, lá eu dou dicas de investimento, mercado financeiro, como aproveita aí para você conhecer um pouquinho mais usando esse tempo livre que vocês vão ter agora ficando no isolamento social, tá bom? Então, ótima tarde a todos. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí a simplificar aí a matéria que talvez para muitos é algo complicado de se analisar, tá? Um abraço, ótima semana.